a minha tela vai diminuir, vocês vai, né? Vai diminuir. Tá. Eu geralmente, Estela, eu desligo a minha câmera, tá? Para facilitar a comunicação. Eu já sei, é para não fazer aquelas caras assim. Eu já tô gravando, tá, Estela? Só para te avisar. Entendi. Ok. Tá. Eu posso... Só um minutinho. Boa noite. Vamos dar início, então, à banca de qualificação da acadêmica Estela Goulart Huttner. Hoje, compondo a sua banca, Estela, nós temos o professor Rodrigo como membro externo e a professora Nayara como membro interno. Caso você qualifique, qualquer um dos professores poderá retornar na sua banca final, ok? Você tem 15 minutos para apresentar o seu trabalho. Quando tiver faltando 2 minutinhos para encerrar o seu prazo, eu te aviso, tá bom? Ok. Pode ficar à vontade para começar a sua apresentação. Só deixa eu ver onde que eu abro a minha tela. É assim? Do lado do microfone, isso aí, já está aparecendo. Tá, e agora eu deixo ela grande, assim? Perfeito? Aparece para vocês? Está aparecendo, mas ainda não como forma de apresentação de slide. Para mim tá a tela inteira. Não? Você tem 2 telas aí no seu computador, Estela? Só uma, só o que está aparecendo a minha tela é a de apresentação. Tá, então você clica nesse ícone, onde do lado do Zoom, aqui, bem aqui embaixo, isso aí, onde estava antes, pode voltar. Aqui. Isso, clica aí. Então, para vocês aparece? Não está em forma de apresentação de slide. É o sistema do Windows dela. Então, Daí fica nessa tela antiga, que feia. Qual que é o atalho? Tem F5. um atalho. F5. Eu acho que é F5. Não aconteceu nada no F5. Vou tentar de novo. Coloca ali. Para mim, aparece a tela inteira. Aperta ESC. Vê se no exibição ali em cima. Exibição. Estela, quando você foi compartilhar, você clicou lá embaixo só em slide ou você colocou em área de trabalho? Eu selecionei só a tela essa daqui. Então, faz o seguinte, descompartilhe e compartilha de novo. Só que quando você for compartilhar, ali embaixo vai aparecer área de trabalho. Não clica no PowerPoint direto, clica no área de trabalho. E daí tudo que você aparecer na sua tela, como aparecer para você, aparece para a gente. Certo assim. Tá, aqui, ó. Reunião geral e apresentação do TFG. Isso. Não, aqui embaixo, do lado do microfone, Tá. clica ali. Aqui. Isso. Apareceu ali embaixo, compartilhamento de tela, área de trabalho? Não. Estela, você tem a câmera. Do lado da câmera tem o microfone e do lado tem compartilhar conteúdo. Só um pouquinho. Lá em cima. Tá, aqui a câmera, o microfone e ocultar opções de compartilhamento, porque eu já estou compartilhando conteúdo. Tá, então oculta. Então descompartilha. Oculta. Tá. Pronto, saiu. Isso. Agora compartilha novamente. Tá, aqui, compartilhar conteúdo. Isso. Aí ele abriu uma janelona aqui embaixo, né? Que tá a área de trabalho. Isso aí. Clica na área de trabalho. Deu. Isso. Aí. E agora aqui. Agora você minimiza ali o rostinho da Nayara, que tá, o meu, no caso, agora, minimiza o meu rostinho que tá aparecendo. Mas não posso deixar vocês ali para me dar uma segurança? Quando a gente coloca assim, ele não aparece os rostinhos da gente, mas pelo menos o seu slide fica inteiro, que fica melhor pra gente. Tá. Porque se ficar o meu rostinho ali, vai comer um pedaço do slide, às vezes alguma imagem importante some. Vai, não, tá. Assim eu me sinto mais acompanhada. Tá, eu posso começar? Pode. Então, beleza. Bom, é o seguinte, clínica de fisioterapia, espaço para pacientes e profissionais da área da saúde. A escolha desse tema foi em função da minha profissão. Ah, ele não passa. Ai, passou. É o seguinte, eu sou fisioterapeuta há 19 anos, enfim, bastante tempo.
E durante a minha prática profissional, tinha muita dificuldade de encontrar um ambiente que tivesse sido projetado para ser uma clínica de fisioterapia. O que nós temos são ambientes, eram casas que foram adaptadas, só que para o profissional isso é muito ruim, né? O paciente que chega ali para ser atendido, ele já está debilitado, tudo bem, mas ele vai ali 1, 2, 3, 4 vezes na semana e fica 1 hora. O profissional que está lá dentro, ele fica exaustivamente, e é uma profissão que te desgasta muito física e emocionalmente. Quando tu tem um espaço adequado para a tua prática, é outra coisa, né? É outro desenvolvimento, é outro atendimento a esse paciente. Então, para fazer esse trabalho, eu acabei conversando com outros profissionais, com colegas, que relataram a mesma coisa. Estela, continua a mesma função de adaptar ambientes e pessoas de prefeitura que trabalham em outros locais reclamando das mesmas coisas. Então, eu escolhi esse tema para montar um espaço que atendesse os profissionais e os pacientes de forma humanizada. Por isso, a escolha do meu tema. Quais são as minhas referências, né? Tu sabe que desde o tempo da fisioterapia, a Rede Sara de reabilitação é referência. Não só dentro da arquitetura para vocês, mas a forma que eles atendem os pacientes é muito diferenciada do que a gente vê no dia a dia. Eles atendem os pacientes de forma coletiva, né? Então, os pacientes são atendidos em espaços amplos, todos enxergam todos que estão sendo atendidos, muito vidro. E olha que é Brasília, né? A referência deles é Brasília. Claro que hoje eles têm em outras capitais, mas enfim, o forte deles é a de Brasília. Aí o que eu fiz? Fui conversar com um paciente que foi atendido lá. E eu fui falar com o André Barreto, que foi meu paciente há 20 anos atrás, lesão raquimedular, foi para a Rede Sara, e eu perguntei sobre o constrangimento de ser atendido em ambientes coletivos. E ele disse que para o paciente é exatamente o contrário, que ele motivado ao acompanhar a evolução de outros pacientes, que ele não gostava de ser atendido em box, que são espaços pequenos de atendimento. Então, eu trouxe para a clínica, que é a clínica a Fisio Ideal, essa proposta de trabalhar a coletividade, né, que todos sejam atendidos em ambientes coletivos. Enfim, o que eu trouxe de referência, então, do Sara? Essa permeabilidade visual que tem na circulação, muito vidro, iluminação natural, as cores, eu acredito muito na importância da leveza deste ambiente para quem está em atendimento, fugindo daquele ambiente frio dos hospitais, né? Quando tu pensa em hospital, tu sempre pensa em alguma coisa mais fria, mais sóbria, e a Rede Sara vai contra tudo isso. Enfim, então esses espaços de contemplação, onde o paciente tem contato com a vegetação, com esse paisagismo, acaba, eu acredito que influencia muito na evolução desses quadros. Então, por este motivo que eu trouxe como referência a Rede Sara. Aqui são hospitais diferentes, não são a mesma unidade. Alguns de Brasília, tem aqui o Lago, esse daqui é eu esqueci, perdão, estou nervosa. Continuando. Localização. Eu optei pelo bairro Jardim Aclimação, que fica próximo ao Hospital São Mateus, justamente por ser próximo do Hospital São Mateus. Então, nós temos toda a questão de diagnóstico por imagem, muito próximo. Nós temos ali, a Rubem de Mendonça, enfim, que tem todo o suporte de bancos, restaurantes, farmácias para essas pessoas que vêm de fora. Tem um shopping próximo, então é uma região que está crescendo muito. Tanto que foi bem difícil conseguir fazer essa situação, porque não está atualizado, né? As imagens são antigas ainda, essa rua está crescendo, esse bairro está crescendo muito. Então, a escolha foi por ser um terreno relativamente plano e por ser uma região bem localizada aqui na cidade. Então, partido, esse croquis bem inicial, sabe aquela ideia, vem, tu vai fazer um TFG, aí tu fica meio, e agora? Bom, eu queria que fosse assim, então essa é a ideia, foi o primeiro desenho que eu fiz, né, o primeiro croquis dessa clínica. Qual que era o meu objetivo? Que fosse um terreno de esquina,
que fosse que fosse plano, que tivesse fácil acesso, que as pessoas entrassem, conseguissem ter uma área de embarque e desembarque facilitada e depois pudessem estacionar, mas o grande destaque, o ponto alto, é que fosse casa-pátio, né? Eu defendo casa-pátio desde o primeiro PA, desde o meu PA1, eu trabalho com casa-pátio porque eu acredito muito na importância desse paisagismo, desse contato com essa vegetação, desse jardim central, como aproximando as pessoas, né? Enfim, então estaria aqui a ideia inicial, uma piscina e que tivesse as rampas paralelas, as barras paralelas para fazer treino de marcha ao ar livre, porque não sei se vocês já acompanharam alguma vez, mas treino de marcha é muito lento, é muito repetitivo, porque tu vai ensinar o paciente a caminhar de novo, e repete, repete. Então, tu imagina fazer isso de frente para uma... que a gente vê isso na prática muito, né? Onde eu formei era assim, a barra era de frente para a parede. Que chato! Então, eu queria alguma coisa que acolhesse, alguma coisa que a pessoa se sentisse bem de estar ali, né? Com cara de hotel. Então, eu queria que tivesse um paisagismo bem legal. Por este motivo, eu escolhi a casa-pátio, sem contar com toda a questão de iluminação natural, ventilação. Então, acredito muito no partido escolhido. Diretrizes. Eu pensei em uma planta, um projeto que fosse de fácil compreensão por parte do paciente. Por quê? Porque ele está ali debilitado, não queria estar ali, enfim, e ele chega, eu não queria que tivesse aquela cara de labirinto, eu queria que fosse muito simples, que a pessoa conseguisse entender, olha, para cá é o administrativo, para cá é a minha terapia, ok, ali é a piscina. Eu queria que fosse fácil, de uma fácil circulação, né, que fosse de fácil compreensão por parte do paciente. Então, essa é uma diretriz, e a outra é que tivesse esse contato visual entre os pacientes, essa interação, não sei se chama, permeabilidade visual, que permitisse que eles conseguissem interagir. Então, o Pilates enxerga a piscina, que enxerga as áreas de cinesioterapia, todos eles tu consegue ter uma boa permeabilidade, enfim, um bom contato com os outros pacientes. Acredito que isso facilita muito a tua evolução. A minha implantação, então, acabou ficando bem próximo do que eu tinha pensado, inicialmente, então, o acesso para os veículos, uma área de embarque e desembarque, eles vão para o estacionamento. Aqui, a piscina, como eu imaginei, central, as barras para fazer o treino de marcha, separei, acredito que no outro dá para ver, já explico, só deixa eu falar, essas imagens são do terreno, pode ver que ele já tem calçada, já foi, enfim, começaram a mexer, mas ainda não está em obras, né? Vai que vai ser uma clínica de fisioterapia, já pensou? Enfim, aqui a nossa setorização. Então, área de embarque e desembarque, a recepção. Queria que ficasse claro onde é área de apoio, né? Montei um espaço bem legal para os profissionais. Eu já trabalhei em locais que tu não tinha nada que tu pudesse ter recuperar, que tu pudesse ter, pelo menos, descansar, tomar uma água, né? Enfim. Então, para evitar esse espaço cansativo para o profissional, acabei criando um espaço que ele pudesse se recuperar. Para quem espera, né? Então, um espaço confortável, porque como mãe de atleta que vive em tratamento em clínica de fisioterapia como paciente, agora eu vejo o quanto o mercado é complicado para essa questão de quem espera. Setor de terapia, então, todo ele interligado, como eu falei, de uma forma simples, uma planta simples para que a pessoa possa circular sem se perder. Outro detalhe bem particular, bem para quem é da área, coloquei os blocos de terapia logo que tu entra, ó, a recepção. E esses blocos de terapia é onde tu faz eletro, são os equipamentos para dor. Então, se tu tiver, às vezes tu vai em algumas clínicas e esse equipamento fica super longe, o paciente tem que deslocar da recepção de onde ele está até o espaço de atendimento. Então, tentei colocar o mais próximo, né, para esses pacientes que estão com dor, já ter esse atendimento facilitado, deslocar de uma forma facilitada. Um espaço para pilates, uma sala grande para cinésio, onde a gente faz esse fortalecimento, enfim. Outra coisa interessante, expurgo, é muito difícil de encontrar em clínicas, foi pedido de uma colega que trabalha com físio respiratório, então a gente precisa desse espaço. Aqui, sobre a piscina,
Se tu vai manter a legislação da rampa, não tem como colocar uma rampa acessível dentro de uma piscina. Então, para isso foi colocado um suporte. Eu trabalhei com esse suporte já em 2001, então é muito frequente. Ele eleva e ele gira e deixa o paciente dentro da piscina, né? Então, pacientes que conseguem tem a escada e paciente que realmente tem mobilidade reduzida, algum tipo de paralisia, a gente acaba usando esse acessório. Não é bem acessório, mas enfim, entenderam. Aqui, as barras paralelas com o suporte, com o espaço para o profissional atender esse paciente, tudo em meio a muita vegetação, porque eu queria que fosse um espaço que acolhe, eu não queria que fosse um espaço frio hospitalar. Então, sobre a minha cobertura, também desde o meu PA1, né, telha cerâmica, amo, acho que lá no sul nós temos uma referência muito forte de telhados, então eu tenho dificuldade com platibanda, porque lá a gente, eu não sei, tu aprende a gostar, tu aprende a admirar um madeiramento, uma telha cerâmica, acabei trazendo para o meu projeto também. Mesmo sendo uma clínica, eu acho que não impede de tu trazer essa cara de casa para um ambiente. Então, trouxe essa minha inspiração, no caso, a minha referência, e acabei fazendo da mesma forma na clínica. Outro detalhe, iluminação zenital, né, para facilitar, então, acho que como estratégia bioclimática ele funciona bem, trazer essa luz natural para dentro desse ambiente. E aqui a minha planta de cobertura e como ele vai ficar as duas fachadas, né? Como é uma esquina, então aqui na Tanzânia e aqui na Libéria, certo? Então aqui a área de embarque e desembarque, o telhado, a iluminação zenital, e eu acho que é isso. Agradeço a todos que contribuíram, direto ou indiretamente, para chegar até aqui, porque eu acho assim, que para quem é mãe, é bem complicado, né? Tu que é mãe de 3 sabe bem do que eu tô falando. Tu sabe que quando a gente estava no primeiro semestre, o professor Zé Maria, que eu tenho como referência, eu amo de paixão, até comentei com ele que seria hoje a minha apresentação, ele deu um trabalho super grande para fazer com aquela letra técnica. Era imenso, era interminável, e era aniversário de 10 anos das minhas filhas. E eu tinha comprado passagem para o Beto Carreiro. E eu lembro de lá na viagem, os meus filhos brincando na praia e eu fazendo, eu sentada no guarda-sol fazendo letra. E eu pensava assim, vai valer a pena, isso tudo vai valer a pena. Então, chegar hoje, para mim tem um significado muito forte, porque eu sei toda vez que eu tive que abrir mão de estar com eles para conseguir me dedicar à arquitetura. E eu fiz isso com muita dedicação. Muito obrigada. Aí você quer me quebrar, né? Os butiá, que nem diz gaúcho. Ei, Estela. Bom, tá passando uma carreata aqui na frente. Eu não sei se vocês estão ouvindo a música. Não, prof. Não, graças a Deus. Campanha política, gente, olha. Hoje é o último dia, né, que pode fazer campanha, né? Aí eles estão aproveitando, estão Exatamente. esbaldando. Eu paro de compartilhar aqui, prof, para enxergar todos vocês? Isso, faz favor, Estela. Aí, pronto. Bom, agora as gaúchas ficam com as caras inchadas, né? Incha só o lábio superior, prof. Aqui assim, chega a virar. Então, Estela, agora a gente vai começar pelos comentários e questionamentos da banca. A gente vai iniciar, então, pelo professor Rodrigo, que ele está representando o membro externo hoje, tá? Daí ele vai fazer os seus comentários, depois a professora Nayara, e daí depois eu faço os meus comentários também, e daí eu deixo mais um tempinho para você, se você quiser falar mais alguma coisa, tá bom? Professor Rodrigo, fique à vontade. Ok, obrigado, Ana. Parabéns, Estela, pela apresentação, tá? Realmente não é fácil. Acho que você fazer uma segunda faculdade, e às vezes eu penso assim, eu queria fazer outra faculdade, mas eu fico assim, será que eu consigo, né? E às vezes vocês servem de inspiração para a gente também, às vezes, não, dá certo, vai dar certo, né? Mas assim, eu tô nessa coragem de fazer ainda, mas gostei, fiquei muito feliz de estar participando da tua banca,
mesmo que seja só de qualificação. Você é uma pessoa que eu gosto bastante, a gente bateu altos papos enquanto professor. Estela, as considerações que eu tenho que fazer para você, eu vou fazer mais ou menos assim pela ordem do caderno, né? Em relação, você usa em algumas partes, na introdução, acho que está na página 12, no item 1.4, na página 12, citações em primeira pessoa, né? Como se trata de um artigo, evita de fazer essas citações, tá? Eu vou colocar um pouco mais anotado numa ficha e ele vai para você, né? Então, assim, acho que na página 20 também tem citação em primeira pessoa, então assim, são 3 páginas, né? Então é só alguns pontinhos, né? Outra coisa, no item 1.4, você cita Baixada Cuiabana, né? Isso aí, eu vou ser bem sincero, quando eu fazia arquitetura eu também não sabia, tá? Eu aprendi com a minha esposa, que é advogada, que fez mestrado na geografia, que esse termo Baixada Cuiabana ele é errado. Tá. Né? Ele chama região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. Então, quando a gente fala da região metropolitana, você, na verdade, você está querendo sugerir apenas Cuiabá e Várzea Grande, né? Mas quando a gente fala região metropolitana, né, do Vale, ou depressão cuiabana, desde você chamar de baixada, na verdade é uma depressão cuiabana, aí se a gente fala da região metropolitana, a gente está falando de Acurizal, Chapada dos Guimarães, Cuiabá do Livramento, Santo Antônio do Livegera e Várzea Grande, né? Então acho que você atenderia todo esse público, né? Apesar de você citar Cuiabá e Várzea Grande pela maior população, e você explica em relação à quantidade de atendimento, mas isso é uma questão de qualificação do termo, tá? No seu caderno está faltando a numeração de páginas, tá? Uhum. Dá uma verificada nas figuras. Na figura 15, a impressão dela, ela não vai ficar boa, tá? Então, assim, dá uma melhorada na qualidade dessa imagem. Na figura 16 e na figura 17, falta norte nelas, né? Que eu acho que é hierarquia viária. E a 17 nem eu notei o que é, só coloquei falta norte, né? Algo que eu gostei e eu anotei aqui que eu não vi no seu caderno, é quando você sugere as imagens, que você coloque isso num mapa para a gente ver a indicação de onde foi tirada as fotos, né? Isso, para quem está analisando o teu caderno, facilita para identificar qual é o ângulo da imagem, tá? Então isso aí, mas só que você fez isso. Quando você fez a apresentação, né, você, tem tal foto, você mostrou até as calçadas, fazer aquilo no teu caderno. Eu fiquei com dúvida em relação ao teu madeiramento. Como que vai ser o madeiramento da sua cobertura? Eu respondo agora, eu respondo no caderno. Você pode responder, não tem problema. E tu sabe qual que foi a minha referência? Aquela casa, prof, na saída Sinuelo, na saída da cidade. Eu amo o Sinuelo, eu adoro aquele madeiramento, eu acho a coisa mais linda do mundo. Então, eu pensei em fazer sem o forro, eu quero fazer direto. Será que a gente consegue? Porque se eu fizer com o pé direito alto, que é a proposta, eu consigo refrigerar isso, não consigo? Toma cuidado em relação ao forro, por ser uma área de saúde, em questão de limpeza, né? Então, às vezes, você pode fazer o seguinte, não impede que você possa utilizar essa estrutura, mas você faz o seguinte, você coloca as vigas e coloca um forro entre essas vigas e o madeiramento. Né? Então, você vai evitar de ver o fundo da telha. Né? Pode ser uma opção. Né? Porque eu verifiquei nos seus cortes e é muito semelhante à tua referência, né? Parece que você pegou ali, não é isso aqui? Né? Então, assim, você consegue ver literalmente o que você quer. Eu entendi isso aí, de forma bem clara. Mas só melhora essa representação, às vezes faz um pequeno detalhamento, isso pode te ajudar. Sentir falta das suas fachadas, né, no seu caderno.
porque eu não fiz, a minha orientadora comentou, eu não fiz. E tem um negócio que eu fiquei bastante preocupado, mas a gente pode dar uma solução. Você pode, por gentileza, ir na sua apresentação para mim, quando você mostra a planta baixa? Por gentileza, você pode colocar para mim? Tá, só um pouquinho. De novo, compartilhar o conteúdo ou vocês têm ele aí? Não, pode compartilhar, fica mais fácil. Tá, então, pera. Área de trabalho aqui. Essa imagem. É porque é o seguinte, a gente vai ter um conflito de pessoas acessando o teu prédio e de veículo, né? Porque você coloca o acesso, onde você está colocando, ele faz a curvinha, né? Então, assim, você acaba criando uma área de conflito aqui. Uhum. Isso é sugestão, isso eu vou conversar com a sua orientadora, tá? Uhum. Desde você colocar esse acesso que você colocou o seu carro, coloque no acesso de pedestre. O acesso de veículo, faz ele pela outra via. E ele entra aqui por... Não. Essa aí é a saída. Pensa, imaginando, você entrando... onde que está seu mouse aí? Puxa um pouquinho mais pro lado. Entra aqui. Entra aí. Então, imagine que você vai entrar pedestre. Tá. Tá? Aí, na parte de baixo, ele não tem meio que uma abertura de 2 pilares? Tem, aqui. Então, às vezes, você pode verificar a possibilidade do veículo entrar por aqui e ir para o estacionamento. Ah, aqui entra então exato. Então você consegue isolar mais ou menos. Pode falar. Quando eu fiz, a intenção é que o pedestre ficasse por aqui, ó, rente, tipo calçada, ó, né? Circulação de pedestres era para ser aqui. Eu não imaginei ele vindo por aqui. Na verdade, foi realmente, se aqui tiver estacionado, não vai conseguir, vai interferir. Exato. A pessoa vai entrar pela entrada de veículo. Tá, entendi. Né? Mas você entendeu a visão, né? Sim. Porque é só uma questão de conflito, porque aí você consegue... Às vezes você pode fazer até com uma chure diferente, né? Para demonstrar esse acesso que o veículo faz, onde ele para, porque, na verdade, ele vai ser mais para o veículo parar, a pessoa desce e ele estaciona lá no fundo. Tá. É só, assim, em relação ao teu projeto... eu faço essa consideração. Gostei quando você fez as separações por cores em relação aos setores. É legal quando você conhece de fato como funciona toda uma estrutura, né, da clínica, justamente pela tua profissão também. Nessa parte onde você coloca o caminho, né, que você coloca na parte externa, ele tem alguma cobertura? Ou você pensou na insolação, que o sol vai... Aqui tem, e aqui na calçada é a própria projeção do telhado, mas não tem mais do que isso. E aqui tem pergolado. Aí tem um pergolado. Tem. Ok. Tem alguma outra proteção para esse pergolado no dia que tiver chuva, intempéries, alguma coisa? Não tem. Eu tinha pensado com planta, porque é o que eu tenho aqui em casa e eu gosto. Não fiz para... Sabe por quê, prof? Deixa eu te mostrar. Sim. Dentro tem o mesmo... equipo que a gente tem aqui, a gente tem aqui dentro. Ok. Isso justifica. A intenção era usar em dias bons, né? Joia. Aqui dentro é o mesmo, ó. Não, tranquilo. Então, assim, não tem problema nenhum, já que quando não tem a possibilidade de utilizar um, você tem um outro que atende normal, né? Sem problema nenhum. Ok. Estela, minhas considerações são essas. Eu acho que, não sei se foi muito superficial, mas, assim, eu gostei do seu trabalho, né? Eu acho que você poderia ter, assim, ele ficou bem com a carinha de casa, eu acho que era isso que você deixou claro também na sua explanação do seu projeto. Eu acho que ficou, assim, eu acho que poderia tomar um pouquinho... Sim, eu acho que isso é gosto, cara. Eu acho que é meio complicado a gente falar assim, né? Você vai definir essa cor mesmo, esse azul, né? Então, assim, ok, né? Eu não discuto isso. Eu não vou discutir isso, não. Mas, assim, tanto é que a parede do fundo do quarto do escritório dela é azul, né? Assim, é gosto, né? Eu geralmente, assim, eu sou adepto do branco, né? Ou com outras cores e tal, mas, assim, defenda isso, né? Mostra o porquê que eu estou fazendo isso. Não coloca só a cor lá, não. Defenda ela. Né? Por quê, né? Porque, realmente, ela está com casa de cara. Eu acho que a pegada que você queria era isso mesmo. Estela, no geral, é isso. Tá? Obrigada. Se você precisar de alguma coisa, estou à disposição também. Perfeito, gratidão. Obrigado, Ana. Obrigada, Rodrigo. Estela, então agora a gente vai abrir aos comentários da professora Nayara. Nayara, pode ficar à vontade.
Obrigada, Ana. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo. Parabéns, Estela, pelo trabalho. Parabéns pela sua jornada como acadêmica, que o Rodrigo falou de 2 faculdades, eu concordo totalmente. Às vezes eu penso, ia fazer outra coisa, mas realmente dá um desânimo. Então, realmente, quando a gente vê assim, pessoas como você, que segue o que quer, que segue um sonho, que segue uma vontade, é muito bacana e inspirador. E assim, e sempre dizer que você sempre foi uma boa aluna em sala de aula, né? Então, isso tudo a gente vê no seu trabalho de TFG, tá? O que eu queria falar? Tudo que eu fui vendo aqui, fui anotando, são coisas que eu vi, são sugestões, que depois você, junto com a sua orientadora, vai ver o que é pertinente, o que não é, tá? Mas a intenção mesmo é tentar, ao máximo, procurar coisas para poder te auxiliar no seu projeto. Bom, primeiro, Estela, lá, quando a gente fala um pouquinho lá do seu caderno, o que eu vou pedir para você? Eu sei que todo o seu caderno, todo o seu conceito, tudo que você fez, é a partir da sua vivência profissional. Eu entendo. E quando você fala isso aqui na sua apresentação, é tranquilo, é normal. Porém, quando a gente vai aqui para o caderno, que é um artigo, né, que é uma coisa que vai ficar lá na faculdade, a gente precisa que isso seja um pouco mais impessoal, né? Então, tentar transformar essas suas falas dentro do caderno, né? Deixar isso um pouquinho mais impessoal dentro do seu caderno, para parecer um pouquinho, ter um caráter um pouquinho mais científico, tá? Só por questão de normativa mesmo dentro do TFG. O que eu acho, Estela, lá no seu conceito, acho que você pode explicar um pouquinho melhor o que é uma clínica de fisioterapia e como que ela funciona. Porque, assim, eu vi que você colocou um conceito lá e tal, mas para você isso é muito claro. Por exemplo, para mim, não é tão claro isso. Como é o seu tema principal, é importante que isso fique muito explicadinho para o leitor, para quem vai começar a ler lá o seu trabalho. A mesma coisa lá na contextualização. Acho que, às vezes, você voltou muito para a história da questão da fisioterapia e do hospital, e acho que você podia voltar um pouquinho mais para esses espaços. Por exemplo, aqui na sua apresentação, você falou dessa questão de vir em casas adaptadas e tal, não ser tão bacana. Então, às vezes, realmente, nem que seja um estudo de caso de algum desses lugares que você foi de seus amigos profissionais, para contextualizar isso que você falou. Primeiro, no começo, era uma salinha dentro dos hospitais. Aí, depois, saiu do hospital e foi para casas adaptadas. Hoje em dia, a gente tem esse tipo de evolução que precisa disso, disso e disso. Dá até mais força para o seu trabalho, tá? Então, eu acho que, às vezes, só tomar esses pequenos cuidados mesmo dentro do caderno. Olhar, Estela, algumas figuras suas, principalmente lá na parte do terreno, eu não sei se o do Rodrigo ficou assim também, mas o meu estava meio embaçado as figuras. Eu não conseguia ler o que estava escrito nas figuras. Eu até notei aqui, figura 15, figura 17, figura 18, estava bem embaçada, e mesmo que eu dava zoom, aí ficava aquele pixelado, eu não conseguia ler direito o que estava escrito. Então, às vezes, isso na impressão, depois que é a próxima etapa, vai ficar ruim, né? A gente vai conseguir ver. Deixa eu ver. O que eu achei, Estela? Na sua localização do terreno, eu só consegui entender de fato onde era seu terreno quando eu entro lá no seu projeto, que você fez aquela do Google Maps e colocou lá os pontos de locação, o terreno e alguns pontos de referência. Acho que aquela imagem podia estar lá já dentro do seu texto, onde diz estudo do local. Que quando eu vi essa imagem, eu consegui entender onde era o seu terreno. Antes disso, eu não tinha entendido direito. Eu sabia o bairro, mas não o posicionamento em si. Então, acho que aquela imagem facilitou muito. E não tem problema de tirar ele da ordem, porque daí eu vou estar trazendo ele bem antes, né? Não atrapalha? Então, já ia entrar nisso. Você considerou aquilo uma situação. Aquilo, de fato, não pode ser considerado uma situação. Tá? Você não pode usar a imagem do Google Maps para utilizar de situação. Você pode fazer um raio bem menor. A situação pode ser só a quadra do seu terreno, ali, com os primeiros lotes vizinhos ali, as vias vizinhas, e pronto, não precisa nem ser tão longo quanto você colocou. Tá.
tá? Às vezes, não sei se você tem esse mapa de Cuiabá, é bem facinho para você tirar ali, faz um raiozinho próximo. Porque essas ruas não existem. Aí sabe o que você pode fazer? Joga essa imagem no CAD e desenha por cima. Ah, tá. Tá? Aí pode fazer um bem menor, né? Coloca o tamanho da rua, né? Tipo, cota a rua, cota o teu terreno, coloca lá terreno, a área do terreno, bem certinho lá com o norte, bonitinho, igual lá na NBR que a gente tem de desenho, tá? Na implantação, eu lembro que lá no seu caderno você fala da topografia do terreno e o que você vai fazer. Porém, quando a gente chega aqui na sua implantação, você não mostrou as curvas de nível. Mesmo a curva de nível alterada, tá? Você pode, às vezes, fazer ela tracejadinha no meio da implantação, porque nas vias elas continuam inteiras. Aí eu vou entender, então essa daqui ela manteve, e essa aqui que tá tracejadinha, quer dizer que ela tirou para nivelar para ficar certo. Porque o que eu fiquei com dúvida? Se na hora que a pessoa, o pedestre, ou se o carro estava entrando, ele estava entrando no nível certo, entendeu? Então, se você coloca isso, tira as dúvidas todas. A parte externa foi a terra, o que foi retirado da piscina, ele ia compensar o terreno, então estava tranquilo. E a parte de fora, como é o estacionamento, ele já fica inclinado, também estava tranquilo. Então, não deu problema. O problema foi não botar isso no projeto. Entendi. Isso, exatamente. Tá. Exatamente. Tá. Que daí... Ai, nossa, apaguei o trem aqui. Tá. Aí, depois, na sua planta de layout, que eu fui ver onde ficou o seu lixo. Mas o lixo já tem que aparecer lá na sua implantação também, tá? Então, é bom que você coloque lá. Eu coloquei aqui como sugestão, Estela, até para te perguntar, né? Essa questão do banho família, do banheiro família, né? Professora Ana, que sempre gosta dos banheiros família, né? Aprendi com ela, o banheiro família. Se não seria interessante você ter um banheiro família, né? Então, às vezes, você tem um conjunto de banheiro, você não precisa ser grande, mas até o exemplo que o Rodrigo deu hoje, né? Às vezes ele ia para algum lugar com a filha dele e não tinha um trocador no banheiro masculino, ou se tinha, ele não se sentia confortável de levar a filhinha lá. Então, só para ter esse tipo de... para facilitar isso. A mesma pergunta daquela pista de treino de marcha lá, eu tive a mesma dúvida da que o Rodrigo teve em relação ao sol. Eu entendi o que você falou para ele, mas o que eu acho, Estela? Pensa, você falou o começo inteiro desde que começou a sua apresentação e o seu caderno. Você fala dessa questão de ser um espaço diferenciado, mais humanizado, com arborização, que as pessoas tenham essa comunicação visual, permeabilidade visual, certo? Certo, foi isso que você me passou desde o começo. E aí, a sua pista, que você vai ter essa possibilidade maior, você praticamente vai subutilizar ela, porque você não vai ter uma cobertura. Né? Então, eu acho que, às vezes, você poderia pensar numa forma de trabalhar uma marquezinha, né? Alguma coisa só que você conseguisse sombrear esse espaço para que ele pudesse ser utilizado diariamente. Né? Aí, no dia de chuva, não, beleza, aí vai lá para dentro, né? Porque daí não precisa ser uma marquise tão extensa, né? Mas eu acho que, às vezes, no dia a dia, já que, assim, é uma das suas diretrizes, né, ter essa integração e tal, eu acho que seria bacana. Mas, né, como eu falei, isso aí são coisas que você vai ver depois com a sua orientadora mesmo. Eu fiquei com uma dúvida, Estela, que eu até gostaria que você me tirasse. Eu vi que você tem um depósito para equipamentos. Aí eu me perguntei, você não precisa de um depósito, tipo um armário, assim, para guardar, tipo, creme, rolo de papel, essas coisas assim? Isso, cada sala tem que ter a sua, prof. Não dá para ser um negócio só. Então é bom, às vezes, você colocar isso ou no caderno ou especificar isso em algum lugar. Tá? Porque eu até fiquei me perguntando assim, onde é que vai ficar essa outra parte? Porque eu não vi o depósito. Era para ser aqui, fica o equipamento, então todos os lençóis e coisas ficam nessa rouparia aqui, né? E o resto tem esses carrinhos auxiliares, cadê? Aqui, ó, ficam os carrinhos do lado onde tu vai atender, entendeu? Então todo ele tem o seu equipamento e as coisas maiores ficam aqui na rouparia. Era esse o objetivo. Tá, então só explica isso, porque igual o Rodrigo falou, como você tem conhecimento pleno disso, para você isso é lógico,
Para gente que não entende, fica confuso. Tá. Aí eu ia até te falar disso. Essa rouparia, ela vai ter só a parte limpa ou vai também receber a parte suja também? Verdade. Não, vai ter que ser a suja também. Porque vai ter que recolher e colocar lá. E eu não coloquei depósito, tá? Então, aí eu me perguntei, Stella, se às vezes não seria melhor essa rouparia, principalmente essa parte suja, tá ali perto da parte de serviços. Tá. Né? Porque provavelmente isso não é lavado lá, você tem uma empresa terceirizada, né? Então tem uma carga e descarga, é um montante um pouquinho maior, então talvez ele ficar mais perto dessa parte de carga e descarga, então para facilitar. Perfeito. Outra sugestão, tá, Estela, que eu também não sei como é que funciona, mas pensando numa clínica de fisioterapia, me perguntei se às vezes uma piscina com rampa ao invés de escada não seria melhor. Então, dá 15 metros de rampa. Mas, você chegou a pesquisar se para piscina tem que ser a normativa de 8,33 mesmo? Não vi. Não vi, só que guria, não tem uma norma específica para piscina de clínica de fisioterapia. Só que é inviável colocar 15 metros de rampa dentro de uma piscina. Sim, sim. Até porque não tem espaço ali, né? Não tinha como, por mais que desse a volta, prof, não ia bater. Tu não sabe o quebra-cabeça que foi aquilo ali. Entendi. Não sei se às vezes vale a pena fazer um estudo de, tipo assim, se ela tivesse, sei lá, 10% ou 15%, até ver, tipo assim, ou deixar isso bem justificado no seu caderno, porque às vezes assim, a pessoa que vai entrar de cadeira de rodas, ela também não vai entrar sozinha, né? Então ela vai ter alguém ali. Aí eu não sei se também, né, se teria como fazer ela um pouco mais inclinada para facilitar esse acesso, mas é só uma questão que eu levantei mesmo nessa parte do projeto. Aí, tá. Aqui, pensando na linha do terreno de novo, no seu corte tem que aparecer a linha natural do terreno. Pra gente entender onde você fez corte, onde fez aterro, tá? Pra ficar bem certinho. E aí, ali na laje, eu vi que você colocou a inclinação de 1%, mas você não direcionou a sua inclinação lá na cobertura. Então, tem que direcionar para mostrar para onde que isso está caindo certinho. Tá. Ok. Aí, falando da sua parte volumétrica, Estela, o que eu acho? Eu entendi que você quer uma casa, mas acho que você tem possibilidade de desenvolver ainda mais essa forma sem descaracterizar a sua casa, tá? Às vezes pode ser com contraste de texturas, sabe? Para dar, às vezes, um tchan a mais na fachada principal, onde é a entrada, quero dizer assim, né? Ou, às vezes, mudar a abertura de tamanho, justamente para tentar, às vezes, ter um desenvolvimento um pouquinho maior. Ou, às vezes, utilizar um brise numa fachada que tem uma insolação um pouquinho mais castigada, né? Então, assim, acho que você tem condições, sim, de desenvolver um pouco mais a questão do volume, sem descaracterizar essa questão de casa, tá? E como o Rodrigo falou, né? Não, quero assim, tudo azul, porque não sei o quê. Então, justificar bem essa escolha. Verde. É verde? É verde, que é a cor da fisioterapia. Nossa, para mim era azul mesmo. É a cor da fisio, é verde. Quando a gente forma, ele é tudo verde, o símbolo é verde, tudo, a faixa, o negócio é tudo verde. É o verde da fisio, não tem problema, eu explico. Tá, ótimo. Estela, quero que você olhe o seu corte B também, que eu entendi como é que você vai fazer essa estrutura do telhado. Porém, eu me pergunto se ele não vai precisar de ter mais estrutura. E, por exemplo, onde ele fica ali na caixa d'água, tem uma parte que ele está voando. Eu não sei ali quantos metros que tem aquele canto. Isso aí que não deu tempo. Tá. Não sei se esse telhado consegue ficar voando. Tu não tá entendendo. Tu não tá... o que foi para conseguir fazer o que tá aí. Né? Tá. Você não tá entendendo que para conseguir entregar o que tá aí, tanto que nem tá o cálculo da saída de emergência, porque não deu tempo de fazer, e não foi má vontade, eu não consegui fazer, era muita coisa. Enfim, vou arrumar. O cálculo de saída de emergência eu não tinha nem tinha percebido, mas já que você já falou, já faz. O que tá faltando? Eu sei. Essa parte eu não tinha nem visto. E o que eu acho, Estela, por último, sugestão, e acho que às vezes você consegue fazer isso,
voltando na sua fala de que você quer integração com o verde, humanização desses espaços. Quando eu começo a ler o seu trabalho e quando eu começo a ver a sua fala e a sua empolgação dessa humanização dos espaços, o que eu, Nayara, imaginei? Que eu estaria ali naquela sala de pilates ou naquela sala de cinesioterapia e para onde eu olhasse ia ser tipo um verdão, um paisagismo, alguma coisa assim. A mesma coisa ali nos consultórios ou nesse box terapia. O que eu achei? Que no fim ficou muita área construída nessa parte assim de permeabilidade visual, sabe? Tá. Não sei se eu consegui me expressar direito, né? Às vezes, Stella, você pode muito bem pegar esse seu estacionamento, joga mais para o canto e faz entre a edificação e estacionamento uma faixa verde. Já resolve o seu problema de ter todas as janelas com uma parte arborizada, uma coisa assim e tal. Né? Então, acho que não é difícil para resolver, não, né? Essa parte de integrar mais esses espaços verdes. Tá? No mais, é isso. Gostei do seu projeto, tem uma boa representação gráfica, tem uma fácil leitura, né? Tudo que a gente faz nessa primeira banca é procurar, tipo, o máximo de defeito possível para poder tentar contribuir com vocês na banca de defesa final. Tá bom? É isso. Obrigada. Obrigada, prof. Obrigada, Nayara. Tá difícil para mim tentar manter a concentração. Vocês estão ouvindo agora? Eu só fico ouvindo a carreata e que eles estão parados aqui. Então, para mim, tá difícil conseguir me concentrar. Mas, enfim, os professores falaram tudo que eu ia falar, não sobrou nada para eu falar, Stella, tá? Eu ainda estava aqui rezando para que não falassem, para eu poder falar alguma coisinha, mas eu concordo em grau, em gênero, em número, eu concordo em tudo com o que eles falaram, certo? Eu queria só reforçar aqui que a Stella fez esse projeto aí em tempo recorde, né? Porque ela teve ingresso tardio na disciplina, então ela entrou nos 45 do segundo tempo, né? Eu ia trancar o curso, né? Vocês estavam falando de fazer uma segunda faculdade, eu começo a minha terceira em fevereiro. Eu já pedi aproveitamento das disciplinas da fisioterapia, eu vou fazer nutrição, em função de tudo que eu estou vivendo agora. Então, para conseguir entrar na nutrição, eu preciso acabar a arquitetura, porque eu não consegui bolsa, e a diferença é muito grande com bolsa ou sem bolsa. Aí eu ia trancar, e a minha filha disse, mãe, você está no último semestre, você não pode trancar uma coisa que você ficou 4 anos e meio fazendo. Aí, como uma criança me disse isso, 14 anos é uma criança, eu acabei ficando. E daí, quando a Paula mandou, era o último dia para pedir o horário, eu disse, então eu vou voltar. E eu voltei. Então, foi uma coisa, estava todo mundo já com orientação e não sei o quê, e eu estava começando do zero. Então, vai dar tempo. Então, realmente, assim, algumas coisas ficaram faltando por falta de tempo mesmo. Eu acho que agora, entre uma banca e outra, você tem um tempo maior do que o tempo que você teve para fazer o seu TFG, né? Se a gente parar para pensar. Né? Então, essas coisas são extremamente pertinentes, são necessárias, né? Eu concordo muito com o que a professora Nayara falou da necessidade de você explorar um pouco mais a sua volumetria, tá? Entendo também que você não conseguiu fazer isso por falta de tempo, mas agora a gente vai conseguir trabalhar melhor essas questões, inclusive, né, essa questão de paisagismo, né, inclusive, às vezes, trabalhar pensando alguma coisa nesse interior, né, trazer um pouco... ficou faltando, né, a gente ver um 3D interno, alguma coisa assim, para você mostrar tudo isso que você fala com tanta empolgação, né? A gente vê que você fala com vivência realmente, com experiência, né? Então, agora a gente podendo trabalhar um pouquinho mais essa parte interna, eu acho que vai evidenciar um pouco mais isso que você está falando. Inclusive, trabalhar mostrando um 3D dessa sua parte central ali, né? Onde tem a piscina, onde tem esse jardim ali central. Eu acho que se você for começar com um 3D, comece por ali, para mostrar isso, tá? No mais, Stella, é te parabenizar,
né, parabenizar pela sua trajetória acadêmica. Eu dei aula para você, se eu não me engano, de PA1, né? E então, assim, a gente começou juntas o Nayara. primeiro projeto e a gente termina juntas o seu último projeto, né? E eu queria te agradecer pela escolha, né, pela confiança. Claro que 98% é mérito seu, né? Porque a gente não consegue agora estar tão próximo do aluno como a gente ficava, né, nos anos anteriores. Professora Nayara, professor Rodrigo sabem disso. A gente até gostaria de estar um pouco mais próximo, mas a gente não consegue, né? Então, eu queria te agradecer pela confiança e eu sei que você, qualquer coisa que você escolher, você vai fazer bem feito. Então, independente de ser fisioterapia, arquitetura ou nutrição, eu sei que você vai fazer bem feito porque você faz com carinho, com amor e você se dedica, né, àquilo que você está fazendo. Então, parabéns, guria. Rumo à terceira faculdade. Bora. 3 filhos, 3 faculdades, tá ótimo. Só deixa eu falar uma coisa. Essas opiniões pessoais, trazer para a primeira pessoa, foi conversado com a professora Ana Regina, quando eu fiz o TFG1. E eu levei para ela e questionei, porque na época a gente chegou a ter 3 aulas presenciais com ela, e ela disse que era bom eu trazer, que não teria problema, que ia trazer a minha vivência. Então, foi questionado, mas eu entendo que por ser acadêmico, eu vou trazer ele de uma forma... Vou falar da minha experiência sem ser tão escrachado. Pode deixar que eu arrumo, mas foi conversado com ela em aula ainda, presencial. Não, eu acho que você pode fazer isso dela. Mas assim, só jeito, né? Tem um jeito certo, entendi. E tentar fazer isso mais... Conhecimento de causa, né? Como você tem conhecimento de causa, você pode falar por si só, né? Então, eu acho que nesse sentido, ok, porque você tem experiência, você tem vivência, então você pode expor o seu ponto de vista, mas tem que cuidar com a forma com que é escrito. Entendi. Eu vou arrumar. Nayara, desculpa, eu te interrompi, pode falar. Às vezes, tenta trazer essa parte da experiência justamente na hora que você for justificar suas decisões projetuais. Entendeu? Porque, às vezes, lá na parte da contextualização ou do programa de necessidades, você colocou muito isso. Então, acho que nessa parte você pode deixar mais, tipo assim, livros, referências, tipo, você citar os seus colegas, como você fez um estudo no programa de necessidades, bacana, já justifica o seu programa de necessidades. Aí tenta usar essa sua experiência e mostrar isso que você tem nessa parte de justificar o projeto. Daí eu realmente acho que não tem problema. Mas só naquela primeira parte do caderno mesmo, que eu acho que podia ficar mais impessoal. Entendi. Vou arrumar. Obrigada, prof. Obrigada aos 3 pela paciência. Essa hora da noite vocês devem estar exaustos, né? Obrigada. Ainda tem Aldair agora pela frente. Eu tenho aula. Você tem aula? Boa sorte. Eu tenho o Aldair. Ai, querido. Eu tenho certeza que ele arrasou. Sempre foi ótimo aluno. Nossa, ainda bem que o meu 3D foi antes do dele. Como Deus é bom. Deus é muito bom comigo. Bom, muito gente, obrigada. Então, assim, eu agradeço imensamente a presença de vocês nessa banca. Estela, eu declaro aqui a sua banca finalizada e eu vou pedir que você, então, saia da sala para que a gente termine, então, as considerações finais, tá bom? Gratidão. Beijo, amores. Obrigada. Beijo.